Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais uma aula do 7º ano e na aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre os polígonos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a soma dos ângulos dos polígonos, focando nessa aula na soma dos ângulos de um triângulo. E o que são essa soma de ângulos? Então, a gente vai perceber que existe um padrão, uma regra, uma propriedade, digamos assim, do triângulo, que ao somar todos os seus ângulos internos, a gente obtém sempre o mesmo valor. E isso vai nos auxiliar nas nossas aulas seguintes. Então, observem aqui o nosso slide. Nós temos aqui falando aí, né, sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós temos aqui um primeiro exemplo. Nós temos aqui um triângulo e aqui uma instrução, né, usando o transferidor, que a gente já falou em uma aula sobre isso, para medir cada ângulo. Então, a gente observa aqui, ó, que esse primeiro ângulo ele mede 72. Por que 72? Porque o ponto zero desse transferidor está aqui nessa marcação de baixo, tá? Então, a gente tem que o primeiro ângulo, que é o ângulozinho A, mede 72. O ângulo B, quando ele faz a medida aqui, ele encontra, ó, 31. E o ângulo C, ele encontra 77. Então, se o nosso assunto hoje é soma das medidas dos ângulos, vamos somar os 3 ângulos desse triângulo e ver o que é que a gente encontra? Então, quando a gente faz aqui 72, mas aqui do lado fica melhor pra gente fazer essa soma, né? Então, 72, 31 e 77. Quando a gente soma aqui esses 3 ângulos, né? Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. Coloca 0, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 3, 11, mais 7, 18. Então, a gente percebe que ao somar esses 3 ângulos, nesse primeiro exemplo, nós encontramos 180 graus. Vamos ver agora esse segundo exemplo. Então, outro exemplo aqui também, eu tenho outro triângulo e medi os ângulos desse triângulo. E aí, a gente encontrou 129, 25 e 26. Então, vamos também fazer a soma desses 3 ângulos, né? 129, 25 e 26. Então, veja só. Ao somar esses 3 ângulos, o que a gente vai encontrar? Então, a gente fazendo aqui, né? 9 mais 5, 14. 14 mais 6 dá 20. Bota 0, vai 2. 2 mais 2 mais 2, 8. E 1. Então, o que é que a gente percebe novamente que se repetiu? Que mesmo sendo triângulos diferentes, ao somarmos os ângulos desses triângulos, obtivemos sempre 180 graus. Então, justamente é essa a propriedade sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, em qualquer triângulo que vocês possam construir, quando a gente soma os ângulos internos, a gente vai obter um resultado igual a 180. Como é que a gente pode aplicar isso numa questão? Então, veja só essa questão aqui que diz assim, ó, qual a medida do ângulo X no triângulo? Então, veja só. Sabemos que o nosso triângulo tem que ter 180, certo? Porque o que é que a gente viu até agora? Que a soma de todos os ângulos tem que dar 180. Então, quando eu somar aqui, ó, 80 mais 70, mais essa medida X, que eu não conheço, eu tenho que encontrar o valor de 180. Então, vamos lá. 80 mais 70, a gente tem 150. Que mais X
tem que dar 180. Então, a gente consegue perceber que para que essa igualdade seja verdadeira, esse valor de x tem que ser 30. Porque 150 mais 30 vai ser igual a 180. Então, nesse caso, o valor de x teria que ser 30. Ok? Então, x igual a 30. Outro exemplo aqui. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos mais práticos para a gente observar as figuras. Então, veja só. Aqui eu tenho um ângulo de 45, 35 e eu tenho que achar essa medida x. Então, da mesma forma, 45 mais 35 mais x tem que ser igual a 180. Quando a gente soma aqui 45 com 35, a gente acha 80 mais x tem que ser igual a 180. Então, a gente consegue perceber que esse valor de x tem que ser 100, porque 80 mais 100 dá 180, o que torna essa afirmação verdadeira. Mais um exemplo, aqui nós temos 46 e 46, né? E x. Então, 46 mais 46 mais x é igual a 180. Então, quando eu junto aqui 46 mais 46, eu acho 92. 92 mais x tem que ser igual a 180. Então, gente, nos outros exemplos, a gente via bem claro qual o valor que teria que ser x. Quando a gente não conseguir ver esse valor tão claro, a gente pode pegar 180 e tirar 92, que a gente vai encontrar o que está faltando, ou seja, o valor aí de x. Como a gente sabe, essa subtração não é possível. Aqui fica 7, né? E aqui 10. 10 menos 2, 8. Né? Aqui também tem que pedir emprestado. 17 menos 9, 8 também. Então, o valor de x tem que ser 88 graus. 92 mais 88, a gente vai encontrar 180. Finalizando aqui com esse último exemplo, veja que aqui nós temos 70 graus. Esse símbolo aqui, ele é a indicação de um ângulo reto, e um ângulo reto mede 90 graus. Então, a gente tem que lembrar desse símbolo, tá? Então, 70 mais 90, mais o valor de x ali, que a gente não sabe, isso tem que dar 180. Então, quando a gente soma aqui 70 mais 90, a gente já vai achar 160, que mais o valor de x vai ter que dar 180. Então, a gente também consegue perceber que esse valor de x é 20, porque 160 mais 20 dá 180, ok? Bom, pessoal, encerramos hoje por aqui e até a próxima.